Meu pai humilhou minha mãe por ser entediante, então ela tentou se deitar com meu noivo, mas eu demonstro que ambos estão muito errados e o karma faz o resto. Para explicar isso adequadamente, preciso dar um pouco de contexto. Meus pais se separaram quando eu tinha 14 anos. Meu pai atraiu muito. A forma como o casamento deles funcionava no final era como ver duas pessoas morrerem em silêncio sob o mesmo teto. Minha mãe se desconectou emocionalmente, estava sempre cansada, distraída e quieta. Meu pai era o oposto. Era muito barulhento, cruel e buscava atenção. Ele costumava zombar dela à mesa a chamando de entediante, simples, dizendo que ela era apenas um corpo que ocupava espaço. Lembro-me de como ela ficava sentada ali todas as vezes enquanto ele flertava com qualquer mulher que estivesse na festa naquela noite. Depois do divórcio, ambos desmoronaram. Meu pai se casou novamente rapidamente em menos de um ano. Sua nova esposa tem talvez 50 anos a mais que eu. Minha mãe, por outro lado, parecia estar passando por uma crise de identidade. Cortou todo o cabelo, tingiu de loiro platinado, comprou uma motocicleta no Facebook Marketplace, de verdade, e começou a sair com caras aleatórios que conhecia em aplicativos. A maioria mais jovens, todos chamativos ou instáveis ou ambos. Ela passou de quieta e triste a barulhenta e dramática no espaço de alguns meses. No início pensei que ela estava apenas tentando se encontrar. Honestamente, eu sentia pena. Ela não tinha amigos. Perdeu o contato com a família após o divórcio porque se sentia envergonhada demais. Ela tentou se agarrar a mim por um tempo, mas eu era uma adolescente que acabará de ver seu lar desmoronar. Não tinha nada a oferecer além de estar ali por ela. Mas com o tempo percebi que ela não estava se encontrando. Estava perseguindo uma versão de si mesma que só existia em sua cabeça. Ela queria provar algo, que ainda era desejável, que ainda tinha aquilo, que não era a esposa entediante de quem meu pai zombava, que era divertida, emocionante, sexy, e usou homens para tentar provar isso. Tive que mantê-la à distância por um tempo por causa disso, já que seu comportamento começou a se tornar problemático. Então, quando ela me perguntou se podia vir visitar por uma semana para ajudar com coisas do casamento, eu não tinha certeza. Ela ficava dizendo que queria estar envolvida, que queria me compensar por todas as coisas que perdeu. Pensei e pensei a respeito, mas no final aceitei. Pensei que alguns dias não fariam mal. Pelo menos os primeiros 2 dias foram bem. Fomos comprar o vestido, ela me fez elogios, até chorou um pouco quando experimentei um, e pensei: ok, talvez este finalmente seja um momento normal e saudável entre nós. Então ela começou a ficar estranha. Começou a procurar razões para ficar perto de não apenas casualmente, estou falando de ficar perto demais, sentada muito perto no sofá, inclinando-se sobre o ombro dele enquanto ele navegava no telefone e rindo de coisas que nem eram engraçadas. Ela começou a fazer pequenos comentários sobre o quão bonito ele era. Parecia desagradável, mas ela sempre disse coisas inapropriadas para chamar a atenção. Então notei o que ela estava usando pelas manhãs: roupões de seda mal amarrados, tops de lingerie. Ela entrava na cozinha como se estivéssemos vivendo em um filme ruim, jogando o cabelo enquanto Harold tentava fazer café e olhava para o lado porque tinha vergonha de vê-la assim. Eu a afastei e disse que era estranho e inapropriado. Ela riu na minha cara e disse que eu estava com ciúmes. Eu disse que ela podia se comportar ou teria que sair da minha casa naquele instante. Ela disse que iria embora na manhã seguinte, ou seja, ontem. Ontem cheguei mais cedo do trabalho. Um dos meus clientes cancelou. Não avisei ninguém que estava voltando. Só queria deitar e talvez tirar uma soneca pensando que ela já tinha ido. Entrei e estava tudo quieto. Quando cheguei à sala, os vi no sofá sentados juntos, perto demais. Ela estava usando um vestido que eu sei que ela só usa quando quer impressionar alguém, curto, justo e decotado. Harold estava completamente paralisado. Ela se levantou quando me viu, sorriu como se nada tivesse acontecido e disse que estavam apenas conversando. Eu disse que ela não deveria estar ali, que eu tinha pedido para ela ir embora e ela prometeu fazer isso pela manhã. Eu tinha saído cedo, então não fiquei para confirmar. Ela deu não sei que desculpa e eu disse que a hora de ir era agora mesmo. Então ela foi para o quarto pegar as coisas. Foi então que Harold me disse que ela tentou beijá-lo. Inclinou-se para ele, tocou seu rosto e disse que ele merecia alguém que realmente cuidasse dele, alguém com a experiência dela. Fui ao quarto dela e a confrontei. Ela realmente pareceu divertida e disse: você está exagerando. Depois culpou Harold por olhá-la de um jeito. Disse que ficou confusa, como se acidentalmente tivesse tentado seduzir meu noivo. Eu disse que eu mesma ia arrumar as coisas dela e que ela podia ir embora. Ela se fez de ofendida, mas já tinha as coisas prontas e foi embora. Isso deveria ter sido o fim, mas eu a conheço. Ela não deixa as coisas para lá, especialmente quando se sente rejeitada ou envergonhada. E a julgar pela forma como olhou para Harold enquanto saía pela porta, vai ser uma dor de cabeça para lidar. Não porque ela ainda esteja convidada para o casamento, o que não está, mas porque essa versão pós-divórcio dela é a de uma mulher com direitos. Edição: acredite em mim, tentei que ela fizesse terapia depois do divórcio, mas ela só pensava que resolveria sozinha. Bem, estas são as consequências de resolver sozinha, tentar seduzir meu noivo. Atualização: subestimei até onde ela iria, sendo que eu já esperava drama da parte dela. A bloqueei porque não queria lidar com as falsas desculpas nem com a manipulação emocional que ela geralmente envia depois de cruzar uma linha. Vi coisas quando era adolescente que foram muito traumáticas e sei como ela se comporta depois. Mas ela encontrou uma maneira de contornar isso. Começou a enviar mensagens de um número diferente com a mesma energia, só que pior desta vez. Tudo era sobre como eu estava brava porque talvez Harold tivesse visto algo nela, e embora ela não fosse cruzar nenhuma linha, como se já não tivesse cruzado, ela achava bonito que alguém a desejasse.
A única coisa que respondi é que ela precisa de terapia urgente porque a cabeça dela está funcionando no modo de economia de bateria. Depois Harold veio até mim e me mostrou o telefone dele. Ela também havia enviado mensagens para ele, mesmo número e mesma vibe, só que formuladas para que ela soasse como a vítima. No início ela agradecia por ele tê-la visto como viu, que se sentia lisonjeada, mas que ele era o noivo da filha dela e nada podia acontecer entre eles. Mas se isso pareceu louco para você, espere para ver o que ela fez depois. Ela enviou uma foto, não sem nada, mas quase. Estava de sutiã de renda e mordendo o lábio, claramente tentando posar de forma sexy. O fundo parecia um hotel. Por um lado, ela dizia que nada ia acontecer, e por outro, já tinha um quarto de hotel e essa foto era para ele saber. Harold bloqueou o número imediatamente, simplesmente me entregou o telefone e disse: Acho que você precisa ver isso. Acabei ligando para minha tia, irmã dela. Não queria envolver mais família, mas não sabia o que mais fazer. Precisava que outra pessoa visse o quão ruim isso estava ficando. Alguém que a conhecesse e talvez pudesse me dar contexto, mas não esperava o que ela me disse. Aparentemente isso não é novo. Minha tia não se surpreendeu nem um pouco. Ela me disse que alguns anos atrás minha mãe foi proibida de frequentar o estúdio de yoga dela depois de se envolver com um instrutor, um homem casado. Ele tentou dizer que foi mútuo, mas a esposa do instrutor apareceu e fez um escândalo, e o estúdio a expulsou. Depois houve um incidente na degustação de vinhos onde ela ficou bêbada e tentou beijar o marido de uma das amigas dela. Isso terminou em gritos e vidros quebrados. Eu não sabia nada disso. Acho que as pessoas pararam de me contar ou talvez eu tenha parado de prestar atenção depois de um tempo. Minha tia disse que também tentou procurar ajuda para ela, mas minha mãe se recusou. Desde que Harold bloqueou o número dela, ela tem criado contas falsas. Começou a segui-lo no Instagram usando nomes falsos, comentando fotos de anos atrás. Ela comentou coisas como: Eu posso te fazer o café da manhã e algumas outras coisas. Quem escreve coisas assim? É embaraçoso, mas também assustador, como se ela estivesse tentando nos separar um pequeno ataque por vez, tentando plantar sementes de dúvida, esperando que alguma delas crie raízes. Mas Harold continua bloqueando. Bloqueia cada nova conta no momento em que aparece. Começamos a guardar capturas de tela de tudo caso isso se torne algo que precisemos documentar legalmente. Talvez seja a hora de procurar ajuda psicológica para ela à força por meio da lei. Acho que é algo de que ela precisa, embora eu não queira ser a responsável por isso depois do que ela fez. Meu pai me ligou. Não temos sido próximos depois de como ele tratou minha mãe e ele tem culpa de como ela é agora. Falo com ele talvez umas 2 vezes por ano, geralmente em feriados ou se alguém da família morre, mas ele ligou de repente para dizer que ouviu algo de um dos meus primos e queria saber o que minha mãe tinha feito desta vez. Eu disse que não estava com vontade de falar sobre a minha mãe com ele. Ele já sabia, só estava procurando confirmar. Ele disse: Eu sabia que ela tinha problemas, mas tentar se deitar com o noivo da própria filha, isso é algo novo. Quando ele disse isso, desliguei. Não estou defendendo minha mãe, mas parecia que ele estava gostando. Não sei qual dos dois é mais louco. Harold tem sido incrível. Continuo esperando que ele se assuste ou recue ou pelo menos fique estranho com tudo isso, mas ele não fez isso. Ele me pergunta constantemente como estou, se certifica de que eu como, me envia mensagens no meio do dia para perguntar como estou. Acho que ele se sente culpado, embora não tenha feito nada de errado. Eu queria nunca tê-la deixado ficar conosco, mas acho que isso teria começado de qualquer maneira. Tudo o que ela está fazendo ela poderia ter feito de qualquer forma se eu não a tivesse deixado ficar. Não sei qual é o objetivo final dela. Acho que nem ela sabe. Ela só quer atenção ou talvez só queira me machucar porque ela está miserável e eu estou feliz, e ela não suporta isso. Atualização 2. Ela apareceu no trabalho de Harold, dirigiu por 2 horas, encontrou o prédio de escritórios onde ele trabalha, entrou pelas portas principais como se pertencesse ali e tentou surpreendê-lo para o almoço. Foi o que ela disse à recepcionista, como se fosse a namorada dele. A recepcionista não sabia o que fazer com ela. Obviamente Harold trabalha em uma empresa de médio porte, não em um espaço de coworking onde as pessoas entram e saem. Ela disse que era a futura sogra dele e que só queria convidá-lo para comer alguma coisa, e felizmente a recepcionista ligou para Harold antes de deixá-la passar. Ele nem sequer saiu, pediu que a segurança a acompanhasse até a saída e foi o que fizeram. Ela fez um escândalo no estacionamento gritando, chorando e pedindo para falar com ele só 1 minuto. A segurança acabou ameaçando chamar a polícia se ela não fosse embora. E como ela conseguiu o endereço? Nunca demos a ela, nunca escrevi em nenhum lugar óbvio. Minha melhor suposição é que ela revisou e-mails antigos ou documentos, ou talvez encontrou no LinkedIn dele. É difícil dizer com ela porque uma vez que algo entra na cabeça dela não para. Depois disso eu tive o suficiente. Comecei o processo para pedir uma ordem de restrição. Ainda não saiu, mas estamos guardando todas as mensagens e capturas de tela. Tenho uma pasta inteira no meu telefone intitulada Recibos da Mamãe. Também falei com a irmã dela e disse para ela procurar maneiras legais de interná-la em algum lugar. Também estou fazendo minhas próprias investigações para saber o grau de envolvimento que terei que ter com minha mãe se for eu a fazer isso. Como disse, não quero ser eu. Mas se essa for a única maneira de ela nos deixar em paz, talvez seja o melhor caminho. Com o quão louca ela está, é provável que a ordem de restrição seja papel higiênico, mas ela não está mais obcecada apenas com Harold, ela começou a atacar as pessoas ao meu redor. Ontem à noite 2 das minhas madrinhas me enviaram mensagens, estavam confusas perguntando o que estava acontecendo com minha mãe. Aparentemente ela entrou em contato separadamente com ambas e disse coisas bem estranhas sobre como o casamento agora mudaria e Harold se casaria com ela. Eu nem consigo me concentrar no trabalho agora. Estou escrevendo um e-mail em uma ligação e começo a pensar no que ela fará depois.
2. Com quem falará? Qual nova conta estará usando para mandar mensagens para Harold? Ele teve que bloquear pelo menos 5 contas até agora. Ela continua mudando os nomes de usuário por variações de nomes falsos, todos com algo sugestivo. Atualização 3. Descobrimos que ela tem falado com meu ex, e não apenas falado, mas planejado tudo. Começou com uma mensagem estranha que recebi do meu ex da faculdade. Nós realmente não mantivemos contato, mas terminamos em bons termos, então o contato dele não foi completamente do nada. O que foi do nada foi a razão pela qual ele disse que sentiu que tinha que me avisar. Minha mãe estava enviando muitas mensagens para ele pelo Facebook. No início ele pensou que ela estava apenas sendo amigável, mas depois ela continuou levando a conversa para um território realmente estranho. Aparentemente ela mandou uma mensagem há alguns dias dizendo algo como: Oi, estranho, que bom ver seu rosto por aqui. Ele ignorou no início, mas depois ela continuou insistindo, perguntando como ele estava, se tinha uma parceira, e começou a falar de mim, dizendo que eu tinha mudado, que desde que terminamos eu estava desmoronando por causa de problemas de ciúmes. Foi então que ele se sentiu desconfortável. Ela disse a ele que eu acusava Harold de me trair quando ele não tinha feito isso. Disse que eu sempre fui controladora e que estava preocupada com a segurança de Harold, como se estivesse tentando criar a narrativa de que eu era instável, que estava surtando porque estava perdendo o controle. Ela até mencionou brigas que meu ex e eu tivemos anos atrás e as distorceu para fazer parecer que eu sempre fui o problema. Ele disse que não respondeu e simplesmente a bloqueou. Depois me contou: isso é assédio a mim e a outras pessoas. Minha mãe está mal ou simplesmente se tornou uma criminosa. Eu gostaria de poder dizer que essa foi a pior parte, mas isso é só a entrada. Revisei minha pasta de mensagens de spam depois que meu ex me contou. Acontece que ela criou mais 3 contas falsas para me enviar mensagens esta semana. Todas são versões ligeiramente diferentes da mesma porcaria, falsas desculpas, culpando sua saúde mental por suas ações e perguntando se eu já me acalmei. Uma delas literalmente dizia: Você sabe que isso no fundo tem a ver com seu pai? Você o perdoou pelo que ele me fez? Número 1. Estou brava porque ela está sabotando minha vida e depois se faz de vítima como se não tivesse encurralado meu noivo em nossa própria casa tentando beijá-lo. Não, eu não perdoei meu pai e tenho tido pouco contato, mesmo depois que ela enlouqueceu e se deitou com quantos homens pôde, mesmo depois de chegar em casa e ver minha mãe fazendo coisas que só se vê em filme adulto. Eu não tenho mais 15 anos, não sou mais seu pequeno sistema de apoio emocional que ela pode manipular e depois fazer sentir culpa quando não me comporto como ela quer. Entendo que ela passou por um casamento abusivo, mas não é minha culpa que ela decidiu canalizar isso para ser uma vaca em vez de procurar ajuda. Ela preferiu se deitar com homens que trazia para casa em vez de ser mãe para mim. Não acho que tenha sido justo comigo e não acho justo nada do que ela está fazendo. O casamento parece tão distante agora, não porque eu tenha medo ou dúvidas, mas porque não estou em um bom espaço mental agora, nem para me imaginar parada em um altar neste momento. Cada vez que fecho os olhos penso em como ela estava sentada ao lado dele naquele sofá e acho que não vou superar isso até que ela esteja trancada, seja em um hospital psiquiátrico ou em uma cela, longe o suficiente para parar de fazer essas coisas. A irmã da minha mãe não quer se responsabilizar, então acho que é hora de dizer ao advogado para fazer o que tiver que fazer. A ordem de restrição ainda não foi aprovada, mas como disse, não tem utilidade para alguém como minha mãe. Atualização 4. Nós adiamos o casamento, mas não porque eu tenha me arrependido de me casar, tenho certeza de que vou me casar com Harold. Aliás, ele é a única razão pela qual eu não perdi completamente o controle neste último tempo. Mas depois de tudo o que aconteceu eu não conseguia me imaginar caminhando para o altar com tudo isso nas costas. Além disso, tínhamos que cuidar da minha mãe, então nós dois decidimos adiar por um tempo, mas já temos uma nova data e essa será inamovível. Agora que minha mãe foi colocada sob cuidados, agora sim estou pronta para me casar, porque tenho certeza de que minha mãe não nos incomodará. Mas deixe-me contar o que fizemos com minha mãe para nos sentirmos seguros. Com nosso advogado pedimos uma ordem para interná-la em um centro que trata pessoas com problemas mentais e o juiz nos concedeu. Foi um pouco difícil, e por isso adiamos o casamento, porque precisávamos cuidar disso. Reunimos muitas evidências nesse tempo, então não foi difícil demonstrar que algo estava acontecendo com ela. Tínhamos não apenas contradições, o que poderia ser comum em um mentiroso ou manipulador, mas também coisas que ela dizia que não faziam sentido algum, coisas que só uma pessoa louca diria. Então eles fizeram uma visita de bem-estar com a polícia e ao constatar que ela não estava bem, ela foi levada a um centro onde nós seremos os responsáveis por garantir que ela receba a atenção médica de que precisa. Bem, lá foram feitos vários testes psicológicos, o normal, mas também alguns exames médicos extras. Eu não sabia que essa era uma possibilidade, mas tem sido útil se você pensar bem, porque graças a isso descobrimos que minha mãe tem sífilis não tratada, que no estágio 3 pode causar loucura, além de outros danos. Graças a isso ela foi tratada com antibióticos muito fortes, já que também pode causar danos irreversíveis aos órgãos. Não sabemos por que ela não quis se tratar antes ou se sequer suspeitava disso. Uma avaliação mais completa revelou que ela tinha feridas não visíveis em partes do corpo que estavam cobertas. Não quero contar todos os detalhes porque não sei quantos de vocês leem essas histórias enquanto comem. O importante aqui é que ela está recebendo a atenção necessária e estamos cuidando disso. Ainda é difícil saber se minha mãe terá sequelas permanentes ou não. Também não sei como acabará meu relacionamento com ela quando a medicação começar a fazer efeito. Mas como se o da minha mãe não fosse muito, meu pai tinha que começar um drama,
porque bem, ninguém deveria roubar o protagonismo dele. Ao ver que tínhamos internado minha mãe em um lugar para variação, o que tem um custo, ele também quer dinheiro. Decidimos interná-la lá porque, embora ela nos pareça uma pessoa horrível, se houvesse alguma condição psiquiátrica, não sei até que ponto poderíamos culpá-la. Depois, com base no que nos dissessem, pensávamos em fazer uma denúncia por assédio e levar isso à justiça ou dar-lhe tratamento e ver que tipo de mãe sairia disso, se era a mãe pré-divórcio ou a mãe pós-divórcio, mas sem a doença mental. Eu disse não ao meu pai. Aparentemente ele tem gasto muito com uma namorada nova, já que seu novo casamento durou pouco, e precisava de ajuda para pagar seus cartões, hipotecas e essas coisas. Dissemos que não nos importava. Ele disse que também tinha um problema e que precisava de ajuda como minha mãe. A resposta continuou sendo não. Para resumir, não foi algo que ele gostou de ouvir, mas era a única coisa que tínhamos a dizer a ele. Ele ameaçou não ir ao nosso casamento, mas nunca foi formalmente convidado, nem para este último nem para o anterior. Pensávamos que estava claro depois de anos de pouco contato, então quando informei tudo ficou ainda mais caótico, mas como eu não tinha mais vontade de ouvi-lo, desliguei e o bloqueei. São 2 ligações que economizo por ano agora. Só resta esperar. Não sei quando voltarei a atualizar sobre o casamento, talvez espere até que aconteça ou talvez faça antes. Tudo depende do que eu tiver para atualizar e da minha vontade de fazê-lo. Atualização 5. A atualização chega depois do casamento, mas tem uma razão para isso. Acho que alguém na minha situação teria feito o mesmo. Tenho atualizações do meu pai e da minha mãe, e não foram boas, por isso esperei até depois do casamento para não ter que pensar muito nisso. Minha mãe continua sendo tratada em um centro psiquiátrico, mas desta vez um provido pelo Estado. Ela ficou com algumas sequelas, mas nada com que eu deva me preocupar por agora. Agora a mente dela é outra coisa. Isso sim é preocupante. Ela foi colocada lá agora por um juiz e nós paramos de pagar o lugar onde ela estava por algo que ela fez, ou melhor, por algo que confessou. Minha mãe sabia sobre sua doença, mas segundo o que ela revelou, sua depre a impediu de tratá-la. Ela não estava se punindo, se via como uma espécie de justiceira, sabia de sua doença, mas queria contagiar qualquer homem porque começou a odiá-los muito. Era tanto ódio que queria fazer isso com meu noivo, o que também poderia ter me contagiado se Harold não tivesse dito não. Por anos ela maquiou suas feridas, especialmente as visíveis quando estava vestida, embora felizmente para ela não fossem muito grandes. As do resto do corpo eu não vi, mas ela sempre preferia fazer no escuro com seus parceiros porque tinha vergonha da sua idade. Ou bem, essa era a desculpa. Ela também estava maquiando seus sintomas com medicamentos, somado ao fato de que na verdade nunca chegou verdadeiramente ao estágio 3, mas começou a entrar no estágio 2 recentemente. Sua loucura é simplesmente algo dela, por isso paramos de pagar pelo tratamento dela e deixamos que o juiz decidisse seu destino. O juiz ordenou que ela fosse internada lá e aonde ela passa um bom tempo. Ela tem que ser tratada por essa loucura que tem, mas não pode culpar a sífilis, só a si mesma. Parei de visitá-la ou de fazer qualquer coisa por ela. Eu tinha pensado que com o diagnóstico dela talvez houvesse a possibilidade de algo entre nós, mas não há nenhuma agora. Meu pai também tem sido um caso à parte com seus problemas de dinheiro, mas não me meti nisso e deixei que ele cuidasse sozinho. Ele teve que vender sua casa e carro, embora ainda tenha dívidas, mas nossa decisão de não ajudar ainda se mantém firme. Ele está em seu próprio inferno, mas pelo menos não tem nenhuma doença venérea, ou pelo menos tratou. Se você se pergunta como eu saí relativamente normal de uma família tão louca, eu também me pergunto. Comecei terapia por isso e acho que isso faz parte da ajuda, por isso não atualizei antes do casamento, já que me recomendaram não reviver tudo isso aqui. Do casamento não há muito o que dizer. Próximo relato. Minha colega de quarto me enviou uma lista de verificação condescendente e depois enlouqueceu quando me defendi. Eu moro com uma colega de quarto que francamente quase não limpa. Eu sou quem está constantemente limpando balcões, tirando lixo, lavando louça, limpando depois do cachorro dela quando ela não o faz, tudo isso enquanto trabalho em tempo integral e tento manter a paz. Eu não fico reclamando, não reclamo toda vez que limpo algo, eu apenas tento fazer a minha parte, e às vezes a dela para que o lugar continue habitável. Mas na única vez em que ela finalmente decide limpar, e por limpar, quero dizer, limpar o fogão e jogar um pouco de lixo fora, ela me manda essa mensagem longa enquanto estou no trabalho. Não para ter uma conversa, mas para me dar uma lista passivo-agressiva de lembretes sobre limpar o fogão depois de usá-lo, guardar minhas bebidas, esvaziar a lava-louças antes que ela precise seguir uma regra de balcão apenas para decoração que ela mencionou uma vez há muito tempo, como se fosse um contrato vinculativo. Ela até fez questão de dizer que limpou o óleo e aspargos do lixo, como se fosse um ato nobre que precisasse de reconhecimento público. A mensagem foi condescendente e honestamente me pegou de surpresa. Eu disse a ela que recebi a mensagem, e embora entendesse que ela estava sobrecarregada, a forma como ela falou foi desnecessária. Lembrei a ela que eu tenho feito a minha parte, e limpado depois dela e dos cachorros dela mais do que ela provavelmente percebe. Eu disse que se vamos começar a contar eu simplesmente pararei de limpar as bagunças dela também. Eu também disse que o esgotamento dela não é meu para carregar, que nós duas moramos aqui e eu não deveria ter que pisar em ovos ou me sentir culpada só porque estou no mesmo espaço. Ela ficou na defensiva me acusando de exagerar, dizendo que estava apenas pedindo para eu limpar minhas próprias coisas e me chamou de garotinha por ter sentimentos sobre a forma como ela falou comigo. Então acabamos brigando pessoalmente onde ela continuou a me fazer gaslighting, me dizendo que eu estava delirando e distorcendo tudo o que eu dizia. Eu perdi a paciência e a chamei de vaca. Não me orgulho disso, essa parte passou dos limites.
e eu reconheci isso. Enviei a ela um pedido de desculpas respeitoso por xingá-la. Disse a ela que não deveria ter dito aquilo, mas mantive o limite que estava estabelecendo. Deixei claro que não ia ficar dando voltas no mesmo assunto e que tudo o que eu queria era que vivêssemos com respeito e decência. Nada mais. A resposta dela? Você errou feio. É bom você morder a língua da próxima vez, garotinha. Você ultrapassou extremamente meus limites. Pode enfiar suas desculpas, você sabe onde, vaca delirante, e não pare de ir à terapia. Então, é onde estamos agora. Acho que toquei num ponto sensível. Tenho tentado ser adulta, fazer a minha parte e não fazer de tudo um problema, mas na única vez em que me manifesto e estabeleço um limite, de repente eu sou o problema. Ela age como se eu fosse um monstro por reagir ao desrespeito dela, quando tudo o que tenho feito é tentar viver pacificamente em um espaço que nós duas pagamos. Estou cansada de pisar em ovos perto de pessoas que sabem dar, mas enlouquecem quando recebem de volta. Não sou perfeita, mas tenho sido justa. Eu tentei, e agora eu simplesmente cansei. Obrigada por me deixar desabafar. Comentários. Alguma maneira de encontrar um novo lugar para morar? Resposta da OP. Meu contrato de aluguel termina em breve e eu já tenho meu próximo apartamento em mente. Ela ameaçou rescindir o contrato agora, mas eu não posso pagar, e não tenho certeza se ela pode também. Comentário 2. Ah, é por isso. Vocês já estão planejando se separar. Ela não consegue lidar com leves problemas de abandono. Então arrumou briga e se entrincheirou o máximo que pôde. Resposta da OP. Eu tive um sonho estranho sobre ela me implorando para renovar o contrato com ela. Comentário 3. Eu tive uma colega de quarto como a sua. Tentei limpar depois dela e não limpar depois. Não importa. Ela nunca mudou. Acabei a expulsando da minha casa. Perdi uma boa amiga só porque ela não assumia a responsabilidade por limpar suas bagunças e quebrar tudo na minha casa. Algumas pessoas nunca mudam e é melhor sair. Resposta da OP. Ela tem sido assim desde que nos mudamos, então percebi rapidamente que não há acordo possível com ela, mas eu também amo um espaço limpo, então faço a minha parte o máximo que posso. Só estou chocada com a forma como ela reagiu e com as palavras que usou. Atualização. Olá a todos. Antes de mais nada, muito obrigada pelo carinho e apoio na minha última publicação. Eu não esperava que ela recebesse tanta atenção, e honestamente, ler seus comentários realmente me ajudou a me sentir menos sozinha. A vida tem sido caótica e eu queria dar uma atualização sobre como as coisas estão. Alguns dias depois da briga com minha colega de quarto, onde ela me desrespeitou depois que eu pedi desculpas, comecei lentamente a levar minhas coisas de volta para meu quarto. Uma dessas coisas era meu conjunto de potes Pyrex Apvari da Costco. Eu originalmente a deixei usá-los, mas são meus e eu sempre pretendi levá-los comigo quando me mudasse. Enfim, encontrei um deles na geladeira com um frango encharcado que claramente estava lá há dias. Parecia nojento, então joguei fora. Quando ela chegou em casa e percebeu que eu joguei fora a comida dela, ela ficou super irritada e começou a falar mal de mim alto no telefone com quem quer que estivesse falando. Ignorei e simplesmente fui para a cama. Na manhã seguinte, enquanto eu estava tomando banho e me arrumando, ela começou a gritar comigo perguntando onde estavam os sacos de lixo. Eu perguntei quais, porque eu comprei o último pacote e não havia como termos terminado todos. Ela começou a me fazer gaslighting dizendo que eram dela, da loja, seja lá o que isso signifique. Eu estava muito cansada para o drama, então apenas dei a ela os sacos de lixo e disse para ela não usar mais minhas coisas. Ela surtou e disse que eu era insuportável de se conviver, que eu deveria simplesmente ir embora e que ela me queria fora. Então eu disse: Quer saber? Tudo bem, eu vou embora. Mais tarde naquele dia fui ao escritório de aluguel para explicar a situação. Eles nos deram 3 opções. Nós duas nos transferimos para unidades separadas. Nós quebramos o contrato de aluguel antecipadamente. Ou eu retiro meu nome do contrato. Pago uma taxa e ela mostra comprovantes de que pode pagar o aluguel sozinha. Mais tarde naquela noite ela me mandou uma mensagem perguntando: Você quer ir embora ou quer que eu vá? Eu disse que eu iria embora, avisei o escritório de aluguel e pedi que eles entrassem em contato com ela para os olerites para que pudéssemos seguir em frente. Naquele mesmo dia fui visitar um apartamento que eu estava de olho. Era exatamente a unidade que eu queria e me candidatei imediatamente. Avançando para hoje, fui aprovada. Estou me mudando amanhã, mas é aqui que a coisa fica confusa de novo. Alguns dias atrás perguntei ao escritório de aluguel se eles haviam recebido os olerites dela. Eles disseram que não, embora tivessem perguntado 3 vezes e ela continuasse dizendo que os enviaria por e-mail. Ela nunca o fez. Então hoje mandei uma mensagem para ela novamente avisando que estou me mudando e que o escritório de aluguel ainda precisa dos olerites dela. Ela responde: Eu não posso. Eu perguntei: Como assim? Você não pode? Ela diz que não pode enviá-los ou que não pode pagar. Eu honestamente ainda não sei o que ela quis dizer. Lembrei a ela que essas eram as opções que ela concordou e que se ela quisesse ficar era isso que precisava acontecer. Eu disse a ela novamente: Eu estou me mudando. Se você quiser ficar aqui, o problema é seu. Então ela diz: Então vamos apenas quebrar o contrato. Eu disse a ela que não posso pagar por isso e é por isso que concordamos que eu simplesmente sairia e ela ficaria. Ela responde: Eu não me importo de arruinar meu crédito. Deixei ela no entregue depois disso. Então 30 minutos depois ela diz: Acho que vou ter que ir embora também então. Eu honestamente não sei se ela está apenas sendo mesquinha, jogando jogos ou genuinamente não entende a situação, mas amanhã voltarei ao escritório de aluguel para resolver isso de uma vez por todas. Me sinto presa e frustrada, mas também estou muito pronta para sair dessa situação tóxica. Me desejem sorte. Qualquer conselho é bem-vindo. Obrigada novamente a todos que têm acompanhado essa jornada. Significa mais do que vocês imaginam. Ainda não temos uma atualização da OP. Próximo relato. Colega de trabalho me mandou ir me ferrar na ligação matinal da empresa. O que eu faço? Contexto:
Essa garota, vamos chamá-la de Sarah, está contra mim desde o primeiro dia. Eu consegui o emprego da melhor amiga de Sarah na minha empresa e desde que comecei ela tem me prejudicado. Chegou a um ponto em que agora tenho que colocar o chefe dela em cópia em todos os e-mails para que ela se comporte. Estou no meu emprego há 1 ano e meio e todos sabem como ela me trata e todos sabem que é um problema, de tão ruim que pode ser. Eu nunca provoquei nada e nunca dei trela para isso, mas ela ainda fazia comentários sarcásticos sobre algo de que sou responsável. Esta manhã tivemos nossa ligação semanal com toda a equipe, 22 pessoas, incluindo nossos 2 chefes, bem como alguns outros membros da alta gerência. Sarah e mais algumas pessoas estão trabalhando em casa, mas Sarah estava com a câmera de vídeo ligada. No final da ligação tive que lembrar a todos de uma tarefa que todos tinham que concluir, e nesse ponto ela disse, dane-se. Ficou um silêncio por longos segundos e então eu continuei, mas todos ouviram. A princípio pensei que tinha ouvido mal porque não havia como ela ter dito isso, mas ela disse. Depois da ligação meus colegas de trabalho vieram até mim e confirmaram que ouviram claramente. Eu sei que Sarah está trabalhando em casa, mas todos nós ouvimos. Ela não estava no mudo e não tínhamos nenhuma evidência em vídeo de que ela estava falando com outra pessoa porque a câmera dela estava desligada, algo que nossa empresa odeia que façamos. 1 hora depois James me chamou para a sala de conferências e me disse, em nome da empresa, peço desculpas pelo que aconteceu esta manhã na ligação. Não há nenhuma evidência de que isso aconteceu, por causa do histórico dela comigo. Quero algo por escrito de que isso aconteceu. Não consigo encontrar o manual da empresa, mas parte de mim quer escrever isso em um e-mail e fazer com que James confirme que isso aconteceu comigo. Há mais alguma coisa que eu deveria fazer? Comentários. Ao documentar para o RH mencione quantas pessoas estavam na ligação, enquadre isso como tendo um impacto negativo na sua capacidade de fazer seu trabalho e no moral da equipe. Deixe claro que você só quer fazer seu trabalho bem, foque nisso e não tanto na outra pessoa quanto possível. Comentário 2. Sim. Alguém reagindo de forma tão pouco profissional pode prejudicar sua capacidade de liderar, facilitar projetos. É abertamente desdenhoso e esse tipo de comportamento negativo estraga o ambiente. Comentário 3. Isso é extremamente pouco profissional, mas a empresa decide o quão profissional ela quer que o lugar seja no final. É improvável que se alguém tem permissão para dizer isso descaradamente para você em um ambiente de grupo muita coisa vá acontecer, eles estão ativamente escolhendo essa idiota em vez do seu conforto. Você certamente pode colocar isso por escrito, mas não vai adiantar muito já que não é um ele disse a ela disse. 20 pessoas estavam envolvidas e confirmaram. Parece que Sarah sabe onde corpos estão escondidos ou algo assim porque é estranho deixar as pessoas tratarem colegas de trabalho dessa maneira. Nós xingamos aqui, mas xingar alguém ou ofender alguém vai te levar a ser demitido por má atitude. Comentário 4. Algumas empresas têm culturas bem tóxicas. Um gerente de departamento me xingou por invocar a política de substâncias e álcool contra ele algumas semanas atrás. Durante nossa conversa inicial ele me disse que eu vou te ferrar tanto profissional quanto pessoalmente. Atualização. Mesma publicação. Mesmo dia. Ela me mandou uma mensagem dizendo: Oi, acabei de perceber que meu deslize esta manhã foi mal cronometrado. Meu computador decidiu naquele exato momento querer fazer aquela reinicialização de ti pela 4ª vez esta manhã e o Bluebion estava sendo estúpido. Desculpe se você achou que era direcionado a você. Gostaria de abordar o fato de que não houve um pedido de desculpas pela ação dela, mas sim sobre como eu me senti em relação a isso. O que não ajuda é que já tive problemas com ela no passado com comentários maldosos e me prejudicando. Então todos naquela ligação acreditam que a ação dela foi intencional e maliciosa. Quer ela quisesse dizer isso no mudo ou não. Eu enviei um e-mail dizendo tudo isso para James, incluindo a resposta dela. Eu não respondi à mensagem de Sarah. Atualização 2, dia seguinte. Obrigado pelas sugestões. James é relativamente novo em sua função pois está assumindo o cargo de team, então não o culpo nem espero muito dele em sua nova função, menos de uma semana. Dito isso, fui falar com o chefe de James, Paul, que normalmente está nas ligações de segunda-feira de manhã, mas estava de folga. Ele não ficou bem com o que aconteceu e pediu mais informações sobre os problemas passados entre mim e Sarah. Eu tenho registros de algumas pequenas coisas que ela fez no passado e foram resolvidas, principalmente microgerenciamento dizendo que meu trabalho não estava feito corretamente quando estava e outras pequenas coisas. Tim sempre esteve do meu lado e me defendeu em minha posição e cuidava das conversas com o chefe dela. Fui informado de que serei atualizado e conversarei antes de sexta-feira. Ainda não temos uma atualização do OP.